Sabe aquela pergunta, mas por que essa pessoa simplesmente não me entende? Se isso já passou pela sua cabeça no meio de uma discussão, então essa nossa análise vai te trazer umas respostas, viu? E bem surpreendentes. A gente vai mergulhar de cabeça no best-seller do Allen da Barbara Pease para explorar as diferenças, que às vezes são até cômicas, mas que têm uma base científica e que, olha, definem muito dos nossos relacionamentos. Vai ser assim, ó. Primeiro a gente vai encarar o problema de frente. Por que parece tão difícil a gente se entender? Depois, vamos fazer uma viagem de milhões de anos para encontrar a raiz dessa confusão toda. Daí, a gente vai ver como isso afeta nosso cérebro, nossos sentidos, nosso jeito de falar e, claro, o mais importante, como usar tudo isso para ter mais amor, sexo e, principalmente, soluções. Bom, vamos lá, direto ao ponto. A gente é da mesma espécie, né? Mas fala a verdade, às vezes não parece que um veio de Marte e o outro de Vênus? A tese do livro é exatamente essa. Não é só uma impressão, não. Homens e mulheres realmente operam em realidades diferentes, com prioridades e até regras sociais que não batem. E tá aí, a pergunta de $1 milhão, não é mesmo? Essa frase é o epicentro de tanta frustração. Não é à toa que os autores dedicam um livro para todo mundo que já se viu nessa situação, talvez de madrugada pensando o que é que está acontecendo aqui. E o mais fascinante aqui é ver como as queixas são um espelho. Olha só, ele reclama que ela fala demais, ela reclama que ele nunca fala. Ele diz que ela não sabe ler um mapa e ela que ele não repara em nada. A grande sacada do livro é essa. Não é uma competição para ver quem está certo. É sobre entender que nossos cérebros foram programados para dar importância a coisas completamente diferentes. Tá, mas de onde vem essa diferença tão fundamental? A resposta, segundo os autores, não está na nossa criação, na cultura. O buraco é bem mais embaixo. A gente está falando de algo muito mais antigo. A nossa evolução. Então, bora fazer uma viagem no tempo de alguns milhões de anos para entender a origem disso tudo. A ideia central é até bem simples, mas nossa, como explica a coisa. Por milênios, os papéis eram muito distintos. O homem era o caçador, foco total na presa, proteger o território. A mulher era a cuidadora, atenção total na cria, manter os laços do grupo. Essas funções tão diferentes acabaram forjando cérebros e corpos diferentes. E aqui a gente vê como essas habilidades foram se aprimorando. O caçador desenvolveu aquela visão de túnel, sabe? Focada, para mirar no alvo e não se distrair. E claro, uma baita noção espacial, para ir longe e saber voltar. Já a cuidadora precisava do oposto, uma visão periférica, bem ampla para ficar de olho em tudo e todos ao redor. E uma comunicação super afiada para manter a tribo unida. Isso não é achismo, gente, são adaptações biológicas. Beleza, agora vem a parte mais legal. Como é que toda essa herança da evolução aparece no nosso dia a dia? Vamos ver isso em ação em situações que, com certeza, todo mundo aqui já viveu. O eterno mistério da manteiga. A cena é um clássico, né? O homem abre a geladeira, olha, procura e jura de pé junto. A manteiga não está lá. Segundos depois, a mulher chega, aponta e... ela tá bem na frente dele. Soa familiar? A explicação para isso está na nossa programação visual. O cérebro masculino foi configurado para uma visão de túnel, focada, de longa distância. Perfeita para caça. Ele precisa mover a cabeça para escanear o ambiente. A mulher, por outro lado, tem uma visão periférica muito mais ampla, que permite ver quase tudo na geladeira de uma só vez. Então, sim, a manteiga sempre esteve lá. E essa citação do livro resume tudo perfeitamente. A visão feminina é otimizada para notar pequenos detalhes, mudanças no ambiente próximo. Já a habilidade de calcular distâncias, de manobrar um carro num espaço apertadinho, isso é uma habilidade espacial, que era mais forte nos homens, os navegadores. São superpoderes diferentes, entende? E a diferença não para nos olhos, não. Vai para o cérebro também. O cérebro feminino tem até 30% mais conexões ligando os dois lados. Isso cria um fluxo de informação incrível que torna multitarefa algo natural. Já o cérebro masculino é mais compartimentado, mais organizado em caixinhas. Ele é otimizado para focar numa coisa de cada vez. É por isso que ele fica praticamente surdo quando está lendo o jornal. Ele simplesmente desligou o resto. Certo. E como isso funciona na prática? Aqui vai uma dica de ouro do livro, é quase um hack de relacionamento. Quando uma mulher pergunta sobre os sapatos, na maioria das vezes ela não está pedindo uma decisão. Ela está compartilhando o processo de pensamento dela, buscando conexão. A pior resposta é dar uma solução. A melhor é reconhecer a escolha que ela provavelmente já fez e validar. Algo como, qual deles você gostou mais, amor? E pronto. E agora, a gente chega no coração da questão.
Como é que essas diferenças biológicas todas impactam o amor, o sexo e, o mais importante de tudo, o que a gente pode fazer a respeito? Essa é talvez a analogia mais poderosa do livro. O desejo masculino é como um fogão a gás. Acende rápido, chega no máximo na hora e apaga rápido. Já o desejo feminino é como um forno elétrico. Precisa de tempo para aquecer, sabe? Precisa de carinho, de romance, mas, uma vez que atinge a temperatura, também demora bem mais para esfriar. Ignorar essa diferença é a receita certa para a frustração. E isso aqui, nossa, isso explica tantas discussões. Quando ela fala de um dia ruim no trabalho, ela está buscando empatia, conexão, mas quando ele ouve um problema, o cérebro de caçador dele, treinado para resolver as coisas, já entra em ação e começa a oferecer um plano. Ele acha que está ajudando, e ela sente que ele não está nem aí para os sentimentos dela. Então, para ajudar, aqui vai um pequeno manual de tradução. Para conversar com o cérebro masculino, seja direta, um assunto por vez. Para se conectar com o cérebro feminino, a regra de ouro é ouvir. O objetivo é oferecer apoio, não um plano de ação. Gente, só de entender que são idiomas diferentes já é metade da solução. E para botar essa diferença toda em perspectiva, dá uma olhada nesse número. Mais de 20 mil é a quantidade de unidades de comunicação, palavras, gestos, tons de voz que uma mulher usa por dia. O homem, cerca de 7 mil. Pensa no fim do dia. Ele já gastou a cota dele, ele quer paz. Ela, principalmente se não interagiu muito durante o dia, ainda tem um estoque enorme para usar. Não é que ele não se importa, é que ele simplesmente está sem munição verbal. E no fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão final. O objetivo aqui não é provar que um é melhor que o outro, mas só que são diferentes. E se o grande segredo não for tentar mudar a outra pessoa, mas sim aprender a apreciar, a celebrar essas diferenças? E se o relacionamento, em vez de um campo de batalha, pudesse se tornar uma dança em que a gente aprende a acompanhar o ritmo de quem está com a gente? Fica aí a reflexão.